Todas as discussões que nós tivemos até agora, em que nós trabalhamos com valores de confiabilidade ou de probabilidade de falha, nós tínhamos valores, digamos, fixos, né? A confiabilidade desse componente é de 0,9 ou 0,95, etc. Ah, mas também, nós vimos já desde a primeira aula, que a própria definição de confiabilidade ela apresenta a probabilidade de um item, peça, componente, máquina, a funcionar adequadamente dentro de um tempo determinado. Então, quando a gente fala que a confiabilidade, por exemplo, é 0,95, significa que dentro daquele tempo essa probabilidade permanece inalterada? Não. Na realidade, a confiabilidade, a probabilidade, ela, de uma forma geral, ela varia ao longo do tempo. Então, o que nós vamos ver nessa aula de agora e depois na próxima aula também, esse assunto foi dividido em duas partes, é o das funções de confiabilidade. Ou seja, como a confiabilidade varia em função do tempo. Então, vamos compartilhar aqui o material. Nossa aula 5, função densidade de confiabilidade. Parte um, como eu falei, dividido em duas partes. E a gente não vai se limitar à função densidade, mas a outras funções também. Bem, o fato é que, como a confiabilidade é a probabilidade do item funcionar adequadamente, há modelos probabilísticos que nos permitem descrever e até mesmo prever o comportamento de um produto, da sua confiabilidade. Então, isso é de extrema utilidade para o projeto de novos produtos, a estratégias, processos de manutenção, garantia, etc. Ah, então, vamos lá. Então, como nós falamos, a confiabilidade é a probabilidade de um item funcionar adequadamente ou sobreviver ah, até um tempo X. Então, se a gente pensar em garantia, por exemplo, né, qual a probabilidade de um produto funcionar adequadamente ou falhar dentro do tempo de garantia? Ou a probabilidade de uma máquina falhar dentro do intervalo de tempo entre as manutenções preventivas? Qual a probabilidade de um automóvel falhar dentro do intervalo das revisões periódicas? Ah, pois bem, essa probabilidade ela pode ser modelada, tá? Dependendo da natureza do produto e do próprio comportamento que se tem. No momento que se conheça a distribuição de probabilidade, ou que ela se aproxime da realidade, podemos fazer todas essas estimativas. Qual o melhor intervalo para a gente fazer as manutenções de um equipamento, por exemplo? Tá? Bom, então vamos lá. A gente tem, primeiramente, a função densidade de falhas. Tá? Função densidade de falhas é, ao longo, se eu tenho, digamos, uma amostra que está em teste, ou se eu tenho uma quantidade de produtos que eu vendi e coloquei no campo. Falhas vão acontecer? Vão acontecer. Tudo vai falhar ao mesmo tempo? Não.
tudo vai falhar, é uma questão de tempo, né? Mas essas falhas têm uma distribuição. Então, a gente pode imaginar essa distribuição ao longo do tempo. No tempo zero, nada falhou ainda, depois algumas começam a falhar, vai ter um pico, né? Depois, alguns produtos resistem mais tempo, né? Aí poucos vão falhando, você vai ter uma curva qualquer que mostra esse perfil de distribuição de falhas ao longo do tempo, tá? Se você pegar essa chamada função densidade, né? Como é que está a distribuição de falhas ao longo do tempo, e você fizer acumulativo, você vai ter uma curva crescente, né? Porque com o passar do tempo, o que já falhou, e cada vez que você avança, as falhas vão aumentando até você chegar a 100%, em que tudo falhou, tá? Que seria a função acumulada ou função cumulativa. Então, essa função acumulativa ou acumulada, como eu falei, ela é crescente, vai chegar a 100%. Então, como mais uma vez, né, eu falei desde o começo, tudo vai falhar, é questão de tempo. Ou podemos colocar de outra forma, as falhas vão chegar a 100%. É tudo uma questão de tempo. Bom, agora vamos lá. E a confiabilidade, vamos lembrar, né, é a probabilidade de não falhar. Então, se eu conheço a função cumulativa de falhas, então, se meu tempo de garantia é de 2 anos e a minha probabilidade cumulativa, ou seja, do tempo zero até o tempo 2 anos, é de 10%, ou seja, há 10% de probabilidade dos meus itens, dos meus produtos falharem dentro do tempo de garantia. Ou, posso falar de outra forma, dentro dos 2 anos de garantia, a expectativa é que 10% dos meus produtos tenham alguma falha. Tá? Então, se a probabilidade de falha do tempo zero ao tempo 2 anos é de 10%, a confiabilidade dentro do período de garantia de 2 anos é de 90%. Né? Porque a confiabilidade é 1 menos a probabilidade de falha, ou a probabilidade de falha é 1 menos a confiabilidade. E uma outra função que nós temos é a chamada função de risco, também chamada taxa condicional de falha, também conhecida como taxa de falha, que nós já vimos anteriormente nos indicadores. Só que a gente calculou de uma outra forma, tá? Mas é a mesma função. Tá? E a gente consegue calcular a taxa de falha dividindo a função densidade pela confiabilidade. Tá? Por que isso? Vamos lembrar. Quando nós vimos a taxa de falha, lambda, ela nos dá a quantidade de falhas pela unidade de tempo. Né? Então, se eu tenho um tempo qualquer lá, T1, né, a função densidade, eu tenho uma quantidade de falhas esperada naquele momento. Agora, aquela quantidade em cima do quanto? Em cima do que não falhou ainda. O que não falhou é a proporção que a gente tem justamente da confiabilidade. Tá? Então, quando eu faço essa conta, eu encontro a taxa de falha. Pois bem, então, se a função densidade varia em função do tempo, a função cumulativa, obviamente, também varia em função do tempo. Como a confiabilidade é 1 menos a probabilidade de falha, também varia em função do tempo, e a taxa de falhas também varia em função do tempo. Tá? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui ele representa isso que eu falei. Tá? Imagine que a gente tem um componente qualquer, que eu coletei dados ao longo do tempo, seja numa bancada de teste, sejam dados de campo. Né? Então, ao longo do tempo, o que aconteceu? Vamos olhar aqui essa linha meio vermelha, meio cor de abóbora aqui. No começo, nenhuma falha. Com o passar do tempo,
alguns componentes começaram a falhar, digamos que fossem lâmpadas, né? Tá? E isso foi chegando a um momento crítico, em que você teve um grande acúmulo de falhas ali. Tá? Passado esse pico, né, sobraram, obviamente, lâmpadas que não tinham queimado ainda, e elas foram queimando, mas de forma cada vez mais esparsa. Então, a gente foi tendo menos falhas, menos falhas, menos falhas, até que a última lâmpada falhou. Né? Então, eu tenho aqui a minha função densidade de falhas. Como é que as falhas variaram ao longo do tempo. A linha azul nada mais é do que o cumulativo da função densidade. Né? Aqui eu não pego só o quanto eu tenho no tempo, eu tenho do zero até ali acumulado. Tanto é que eu vou começar a linha azul no zero e ela vai terminar aqui nos 100%, né? Quando eu tenho já 100% dos produtos tendo falhado. Vamos lembrar, a confiabilidade é um menos a probabilidade de falha. Então, se a minha probabilidade de falha no tempo zero era zero, a minha confiabilidade era 100%. Conforme a probabilidade de falhas, ou as falhas cumulativas vão aumentando, a minha confiabilidade vai caindo, até chegar a zero. Quando a minha probabilidade de falha chega a 100%, tudo já falhou, a minha confiabilidade é zero, o que reforça matematicamente o que eu expliquei para vocês. Tudo vai falhar, é questão de tempo. Tá? E aí eu coloco aqui a função, perdão, a taxa de falha. Tá? Eu tive que criar uma outra escala para ela, uma escala secundária, porque aí, vamos lembrar, a taxa de falha é a quantidade de falhas por unidade de tempo. Né? Então, eu saio dessa escala aqui, que vai de zero até 100%. Tá? Então, o que acontece? Ela é calculada dividindo a função densidade, tá, pela confiabilidade. Como a confiabilidade vai caindo ao longo do tempo, né, o denominador dessa função vai diminuindo. Né? Quando a confiabilidade tende a zero, a taxa de falha tende a infinito. Ou seja, é aquele produto que já está tão desgastado que é como se ele tivesse uma falha contínua. Né? Ele falhou de vez. Vamos ver isso com alguns números. Tá? Então, vamos lá. Nós colocamos aqui um conjunto, por exemplo, de lâmpadas em teste, tá? E isso ficou em teste durante 100 meses. Isso aqui são dados hipotéticos. Tá? Então, o que acontece? Eram 1.000 lâmpadas. Tá? Então, tempo zero, 1.000 lâmpadas funcionando. Ah, Depois de 2 meses, a gente foi lá, 6 lâmpadas tinham queimado. Fomos depois, 2 meses depois, com o mês 4, além dessas 6, agora mais 8 tinham queimado. Tá? Isso aqui não é acumulativo, é a quantidade que a gente encontrava em cada intervalo. Então foi assim: 6, 8, 15, 20, 27, 41, 73, 132, 200, e aí começou a cair, ou seja, teve uma subida, teve uma distribuição de falhas ali. Transformei isso numa função densidade. Né? Como é que eu fiz isso? A quantidade de falhas pela quantidade que estava testando. Né? Então, 0 por 1.000, zero, e vai assim. Tá? Então, tem aqui a minha função densidade. A função cumulativa é, é o acúmulo disso aqui. 0, 0. 0 mais 0,6, 0,6. 0,6 mais 0,8, 1,4. 1,4 mais 1,5, 2,9. E vai assim até chegar aos 100%. Né? Então, igual, vamos voltar aqui, seria o equivalente a essa curva azul. Tá? A confiabilidade, ela é 1 menos a probabilidade de falha. Então, 1 menos 0, 1, que é 100%. 1 menos 0,6, 0,994, 99,4, e vai assim até chegar a zero. Quantidade de teste, chegou a zero quando falhou a última, e aqui a função densidade, perdão, a taxa de falha, que a gente divide a função densidade pela confiabilidade. 0 por 100, 0, 0,6 por 99,4 dá 0,001,
Qual a unidade disso aqui? Falha por unidade de tempo. Tá? A última aqui ficou em branco porque o Excel não conseguiu calcular, que aqui chegou a zero. Tá? Não teria como dividir 2,1% por zero. Mas vamos lembrar, isso aqui tendendo a zero, a minha taxa de falha tende a infinito. Tá? Então, os gráficos ficariam assim. Coloquei agora separados os gráficos, né? A função densidade fica assim, tá? A minha função cumulativa fica dessa forma, ela vai acumulando esses valores, tá? Mas ficou quase do mesmo tamanho. Não, aqui chegou a 20, 26, 27%, aqui chega a 100%. A confiabilidade é um menos isso aqui, e a taxa de falha vai crescendo, tendendo ao infinito. Tá? Então, observe, a gente consegue levantar esses dados, né, a partir como eu falei, de bancadas de teste, tá, ou material que está em campo, produtos que estão em campo. Aqui a gente abre um parênteses, vamos falar aqui de uma distribuição interessante, né, que é a chamada curva de banheiro, algo muito comumente encontrado em alguns tipos de produtos, tá? Ah, em que a taxa de falhas do equipamento, ao longo do tempo, ela varia ao longo do tempo, né? Ela começa alta, cai, tende a estabilizar e depois sobe, né? O que se chama de mortalidade infantil, maturidade e mortalidade senil, tá? Ou envelhecimento, né? Então, um formato mais ou menos como esse, né? Vamos explicar essa curva de banheiro. Vamos começar pelo final, tá? O envelhecimento, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma taxa de falha crescente, né? Tendendo a infinito, o que é natural, porque a confiabilidade está caindo, né? Como a gente falou, a confiabilidade caindo, ela tende a zero, a taxa de falha tende a infinito. Então, isso representa o quê? Um produto que já está muito desgastado, né? Um carro muito velho, que você, cada vez que você vai andar, ele quebra alguma coisa, né? E vai quebrando de forma contínua e cada vez mais crescente, né? Então, a taxa de falha cresce, a quantidade de falhas ao longo do tempo. Mas antes de chegar nessa fase do envelhecimento, a gente tem a vida útil, também chamada maturidade, em que é mais ou menos constante. Tem falhas? Tem, mas não é crescente nem decrescente. Tá? Isso ocorre porque você tem falhas que são randômicas. Vamos continuar no exemplo do automóvel. Não um automóvel, mas uma série de automóveis que estão em uso. Né? Então, o que acontece? Esses automóveis, eles têm falhas. Tem um que queimou uma lâmpada, né? Está queimando sempre as lâmpadas? Não, aconteceu de queimar uma lâmpada. Teve um que soltou uma etiqueta, teve um que soltou uma presilha. Então, cada carro teve uma falha, tempos assim, que não se repetiram. Falhou porque falhou. Falhas randômicas, né? Então, se você pegar a média dessas falhas, tudo fica mais ou menos constante ao longo do tempo, né? Até porque existe o quê? As revisões periódicas, né? Então, isso já é estudado pelas montadoras, para que você já faça revisões, você troque peças antes da taxa de falha começar a crescer, né? Então, quando ela assim vai começar a crescer, você faz a revisão, já troca o que está prestes a falhar e pronto, aí volta tudo como se fosse, entre aspas, novo. Como se fosse novo não quer dizer que não vai falhar, pode ter as falhas randômicas, né? Alguém pode comprar um carro e assim que sair da concessionária pode queimar uma lâmpada de freio, né? Aconteceu, tá? Agora, a gente chega aqui à mortalidade infantil, né? E aqui parece estranho, porque ela começa alta e depois cai, né? Isso é interessante, tá? Isso acontece quando você tem problemas no processo produtivo. Vamos continuar no exemplo do automóvel, tá? Só para a gente manter a mesma lógica, né? O que acontece? Você pode ter problemas durante a produção, problemas esses que não foram detectados pelas inspeções, pela auditoria, tá? Pelos testes diversos. Então imagina o seguinte: teve um pico qualquer lá de luz, né? E aí um parafuso lá ficou com um torque inadequado. E isso não foi
identificado, passou por testes e tal, né? O que acontece? Esse automóvel foi para o mercado com um parafuso com torque abaixo do esperado, tá? Então, o que acontece? Não foi detectado na fábrica, mas depois, com o uso, aquele parafuso que estava um pouco frouxo, ele foi afrouxando, afrouxando com a vibração, né? E acabou soltando. Pronto, foi uma falha, tá? Como foi uma coisa isolada, né, foi lá, foi na concessionária, está na garantia, colocaram lá, reapertaram, né? Enfim, não foi algo crítico, né, em que diversos automóveis tiveram meu problema, tiveram que fazer um recall. Não, foi falha randômica de alguma coisa que passou no processo produtivo, né? E quando eu falo processo produtivo, não necessariamente um problema nas máquinas, nas ferramentas ou na mão de obra da linha de produção. Pode ser um problema que veio assim de componentes do fornecedor, né, que também não foi detectado lá. Enfim, problemas na produção, oriundas da própria produção ou de outros fatores, mas que não foram detectados. Tá? Então, isso explica por que, que você tem esses valores mais altos. Tá, mas por que, que vai diminuindo? Né? Vai diminuindo por uma razão muito simples. Né? Esses produtos que chegaram ao campo com essas falhas não detectadas, elas vão começando a aparecer no campo e vão sendo solucionadas, né? Na garantia ou fora da garantia, ou seja, cada vez você tem menos. Por quê? O problema acontece, você repara e pronto, acabou o problema. Então, como cada vez você tem menos problemas, vai diminuindo a sua taxa de falha. Aí entra nesse período de maturidade ou de estabilidade, que é a chamada a vida útil. Tá? Então, poxa, mas não pode melhorar isso? Pode. Vamos lá, vamos continuar no exemplo da montadora de automóveis. Se você fizesse testes mais extensos, mais rigorosos, etc., sim, você ia acabar detectando coisas que não detectaria antes. Mas é aí que está, é aí que entra o estudo da engenharia da confiabilidade. O quanto mais te custaria fazer esses testes versus o quanto te custa esses problemas que acontecem no campo. Tá? É um cálculo de custo-benefício. Tá? Obviamente, se é uma coisa crítica, aí as montadoras fazem um recall. Mas sendo coisas isoladas, não se justifica. Ok? Por que que acontece, então, essa mortalidade infantil, né? Na curva de banheira? Mão de obra inadequada, inspeções inadequadas, processos impróprios de manufatura, manuseio e transporte inadequado, pode ser problema no manuseio, materiais de baixo padrão, que vem do fornecedor, peças que falham em estoque ou em trânsito, problemas de embalagem, armazenagem, deterioração, oxidação, etc., contaminação, instalação inadequada, erros de projeto, durante a vida útil, né? São aquelas falhas randômicas. Pode ser fator de segurança insuficiente, pode ser simplesmente aleatório, né? Carga acima do esperado, defeitos que escapam aí tem um errinho, as melhores técnicas de inspeção, erros humanos no uso do produto, tá? Falhas que nem burn-in, nem manutenção preventiva conseguem explicar, randômicas. Burn-in é muito usado na eletrônica. Né? A eletrônica você consegue fazer um teste de sobrecarga em placas montadas, por exemplo, você não perde muito tempo, né? É como se você desse uma sobrecarga, aquilo que pode falhar já falha ali. Né? Então, é mais barato você consertar aquilo do que esse problema no campo. Né? Em outras indústrias isso é mais difícil. Tá? E falhas randômicas, inexplicáveis. Falhou porque falhou. Por que que queimou a lâmpada assim que saiu da concessionária? Porque queimou. E na velhice, né? É a degradação, é a fadiga, problemas na própria manutenção, o conserto em si, a troca de componentes, tá? E também o projeto. Muito bem, concluímos então a nossa aula 5, tá? Esse assunto, no entanto,
das funções de confiabilidade não está encerrado. A gente vai continuar isso na aula 6. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.